Vejamos como é que nós podemos fazer quando eu não estiver diante de uma diferencial exata. Então vamos pensar assim, eu tenho uma forma diferencial, que é essa aqui, m de x mais n de y igual a zero. Só que eu vou lá calcular o my e o nx, e essas coisas não dão iguais. Então eu tenho que o my é diferente do nx. Quando isso acontecer, como é que a gente vai tentar contornar esse problema? Nós vamos contornar esse problema com um negócio chamado fator integrante, que nós já usamos lá atrás, nas equações lineares de primeira ordem, que tinha lá um mi, que você multiplicava dos dois lados, que fazia o lado esquerdo aparecer a derivada de um produto e coisa e tal. Aqui, a minha ideia é encontrar a cara desse mi aqui. O mi vai ser uma função que eu ainda vou encontrar. Eu multiplico aqui os dois lados aqui da igualdade por mi. Aí, por sorte, o lado direito vai multiplicar por zero, não vai ter muito o que fazer, né? Vai dar zero mesmo. E aqui do lado de cá, eu vou ter alguma coisa multiplicada pelo m, e essa mesma coisa multiplicada pelo n. E o que eu quero saber é se eu consigo descobrir qual é a cara desse vermelhinho aqui, desse mi, de tal forma que aconteça aquela relação que permita eu verificar que a minha forma diferencial é exata. Ou seja, esse aqui seria o meu novo m, seria um m barra, né? Então a derivada desse grandão aqui, a derivada desse grandão, isso está errado, né? A derivada desse grandão em relação a y tem que ser igual à derivada desse aqui em relação a x. A derivada desse aqui em relação a y tem que ser igual à derivada daquele em relação a x. É isso que a gente está buscando. Agora note que se isso acontecer, o que é derivar isso aqui em relação a y? Não se esqueça que nós estamos aqui com duas funções de duas variáveis. Então, se eu simplificar a escrita do mi e escrever apenas mi, eu vou derivar em relação a y duas funções que inicialmente dependem de y. Então, se eu vou fazer essa derivada, aqui eu tenho uma multiplicação, tenho um produto, então pela regra do produto vai ficar assim. Então, olha só, eu vou derivar esse lado aqui todo em relação a y. Então, pela regra do produto vai ficar assim. A derivada desse primeiro em relação a y é multiplicado pelo segundo, o segundo é m, então vai ficar aqui vezes m de xy, depois mais o primeiro, que é esse mi, multiplicado pela derivada do segundo em relação a y. Então vai ficar assim, ó, my de xy. Veja, essa derivada aqui apareceu da derivada desse produto aqui. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira, derivada da segunda. Mas para que esse mi faça o papel dele, a derivada disso aqui em relação a y tem que ser igual à derivada daquele de lá em relação a x. Então vamos ver o que dá quando eu derivar o lado direito. O lado direito sendo derivado em relação a x, ó, esse lado aqui. Então eu tenho que pegar aqui, ó, esse mi, aí eu vou derivar em relação a x. Então a derivada da primeira vezes a segunda, que é n de xy, depois mais a primeira, que vai ser o mi, multiplicado pela derivada da segunda, que é a derivada do n em relação a x, nx. Mas aí sabe qual é o problema quando você se depara com uma situação dessa? O problema é que para você resolver essa nova equação diferencial, você tem que encontrar a função mi. Essa que está em vermelho aqui é que é a minha incógnita. Só que essa função mi está envolvida em derivada em relação a y e derivada em relação a x. Então, isso aqui não é uma equação diferencial ordinária. É uma equação diferencial parcial. Isso não é uma EDO, isso é uma EDP. E aí, para eu resolver isso aqui, sem mexer em nada, sem simplificar nada, vai gastar assim, massa cinzenta para você conseguir fazer isso aí. E não é muito assim o nosso propósito agora, nesse momento. Eu quero um método que eu consiga reescrever a minha equação original de modo a transformar ela em uma forma exata. É isso que eu quero. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos propor, veja bem que
eu posso com essa proposta estar tirando ali algumas possibilidades de Mi que eu poderia usar se eu conseguisse resolver essa EDP. Não é? Mas nós vamos dar uma simplificada nisso aqui e vamos pensar o seguinte, olha, essa Mi, inicialmente, ela é uma função de duas variáveis. Mas vamos buscar essa Mi entre as funções de uma variável, não de duas variáveis. Porque se eu fizer isso, aí eu transformo o meu problema aqui em um problema mais tranquilo. Desde que algumas coisas aconteçam que vocês vão ver aqui. Então, vamos fazer uma pequena suposição aqui, ó. Se esse Mi for, na verdade, um Mi de x, ou seja, não tem y nele, se esse Mi for um Mi de x, então o que acontece com a derivada de Mi em relação a y, se ele for uma coisa que depende só de x? Quanto é que dá a derivada desse Mi em relação a y? Se ele só depende do x? Dá zero. Se você vai derivar uma coisa que depende só do x em relação a y, derivada parcial, né, dá zero. Então isso aqui dá zero. Se isso aqui der zero, olha só, essa parte aqui, ela vai desaparecer, porque vai dar zero. Aí isso aqui, vamos chamar isso aqui de estrela. Daí, ó, eu posso colocar assim, daí teremos de estrela, de asterisco ali, essa expressão aqui agora já vai ficar uma expressão assim, ó. Vai ficar, vamos colocar aqui, continuar colocando vermelhinho aqui, ó. Mi, esse Mi agora é uma função de uma variável. Mi de x aqui vezes my de xy igual àquele ali Mi de x, Mi x, né? Derivada do Mi em relação a x. Aqui eu posso derivar em relação a x, eu não sei quem é o Mi, mas eu posso derivar ele em relação a x. E depois vezes n de xy mais o Mi aqui, ó. O Mi, que é um Mi de x, vezes nx de xy. Bom, deu uma simplificada, né? Deu uma simplificada. Agora, será que eu já consigo resolver isso aqui? Eu consigo deixar o Mi sozinho com o que eu já estudei? Eu estudei variáveis separáveis. Então, vamos tentar resolver isso aqui por variáveis separáveis. Lembra que isso aqui é um dmi dx, né? É a derivada de Mi em relação a x. Eu poderia, então, pensar em fazer o seguinte. Eu vou subtrair essa expressão aqui nos dois membros. Ela vai desaparecer daqui. Aí vai ficar assim, ó. Do lado de cá vai ficar assim. Mi, que multiplica my de xy menos. Aí aquele Mi do lado de lá, que multiplica nx de xy é igual a Mi, aqui ó, Mi x, lembrando que Mi x é derivada de Mi em relação a x, né? Multiplicado por n de xy. Olha, eu quero deixar o Mi sozinho, né? Será que eu não consigo separar vermelho com vermelho, preto com preto? Veja bem, aqui eu posso colocar esse Mi vermelho em evidência. Eu não estou errado, não era para ser Mi de x vezes n de x, né? Aqui? Ah, não, desculpa. Na verdade, essa parte aqui que eu estou subtraindo nos dois membros, né? Aí vem pra cá. Veja, será que eu não consigo separar aqui vermelho com vermelho, preto com preto? Eu posso colocar esse Mi vermelho em evidência. E esse N aqui, eu posso multiplicar os dois lados por 1 sobre N, né? Aí vai ficar assim, ó. Vai ficar esse Mi vermelho ali, ó. Ó, o Mi vermelho. E aqui vai ficar assim, MY. Vamos colocar assim, sem ficar escrevendo esse XY aqui. Vai ficar MY menos NX. Aí esse N aqui, vamos colocar ele aqui, ó. Vou multiplicar os dois lados por 1 sobre N, né? Vai ficar assim, ó, dividido por N. Dividido por N. Isso aqui igual a MiX. Lembrando que MiX é a derivada do Mi em relação a x, não se esqueçam. Então, olha só, o que é que a gente na verdade tem aqui? Eu posso pegar esse dx, multiplicar os dois lados aqui por dx, depois eu multiplico os dois lados por 1 sobre Mi, de modo que eu vou ficar tendo o meu próximo passo aqui, eu vou ficar tendo assim, ó, que dmi, esse dx vai para lá. Vamos colocar assim então, né? Vamos colocar o dx vem para o lado direito aqui. Vai ficar assim, ó, my menos nx dividido por n, esse daqui de baixo,
E tudo isso aqui multiplicado pelo dx, que eu disse a vocês que a gente ia multiplicar os dois lados por dx. Isso aqui do lado de cá vai ficar assim, ó. dmi dividido por mi. Olha que bonitinho. Eu consegui separar as variáveis. Eu consigo terminar isso aqui, desde que isso aqui seja uma função que dependa apenas de qual variável. Eu não posso ter um bololô aqui de x e y se eu estou tentando resolver isso aqui por variáveis separáveis. Se eu estou tentando resolver isso aqui por variáveis separáveis, isso aqui só pode depender do x. Tem que ser alguma coisa de x, dx. E aqui alguma coisa de mi, dmi. Então, veja, esse próximo passo aqui eu posso dar apenas se isso aqui depender só do x. Então, é um teste que eu vou ter que fazer para saber se esse negócio aqui depende só do x. Se depender só do x, então pode seguir em diante. Então, olha só, supondo que isso aqui dependa só de x, né? Ó, supondo que dependa só de x. Se isso aqui depender só de x, aí pronto. Aí você pode integrar nos dois membros. Aí vai ficar assim, ó. Do lado de cá. Como é que eu dou espaço aqui? Do lado de cá vai ficar assim, ó. Vamos colocar aquele mi primeiro. Vai ficar assim, ó. A integral de dmi dividido por mi. Vou colocar vermelhinho. Vai continuar aqui. Dmi dividido por mi. Do lado de lá vai ficar a integral de my menos nx dividido por n. Isso aqui vezes dx. Eu estou imaginando que isso aqui é uma coisa que dependa só do x. Vamos colocar aqui um φ de x. Tem que ser uma coisa que depende só de x. Aí desse lado de cá, quanto que dá a integral de dmi dividido por mi? Ln, não é verdade? Ln, do lado da Ln. Do lado de cá vai continuar a integral. Vamos escrever do lado de cá agora. Então, olha só, continuando ali, ó, vai ficar assim. Ln do módulo de mi, igual a essa outra integral do lado direito, que eu ainda tenho que saber quem que dá ela ainda. Vai depender do problema que eu estarei, né? My menos nx dividido por n, dx. Aí você fala assim, mas e o c? Não preciso colocar? Aqui é aquela velha história. Se você colocar um c aqui, vai aparecer um e elevado a c multiplicando. E depois cancela. Se você não acreditar, coloca o c. De pirraça você vai lá e coloca o c. Aí você vai ver que ele vai desaparecer. E aqui do lado, aqui agora você aplica a exponencial nos dois membros. Aí você vai obter módulo de mi. A rigor você vai obter assim, ó. Módulo de mi. É um mi de x, não se esqueça, tá? Módulo de mi, você está aplicando exponencial dos dois lados. Aqui vai ficar e elevado à integral do my menos o nx dividido por n, dx. Então, o mi pode ser a própria integral ou pode ser o oposto da integral. Mas lembra que esse mi, ele vai multiplicar os dois lados da equação. Então, tanto faz ter um menos como não ter, ele vai... se você pegar o negativo aqui, o menos, aí é só multiplicar lá depois por menos 1, não vai alterar nada. Então, você pode aqui, sem perda de generalidade, pegar o seguinte, que o seu mi de x, aí sem o módulo, né, pegando aqui a parte positiva, ele é e elevado à integral de my menos nx dividido por n dx. Então, o que você multiplica dos dois lados para poder fazer com que a sua nova forma diferencial seja uma forma diferencial exata, é um fator desse tipo aqui. Mas tem alguns si's, né? Se esta expressão aqui, my menos nx dividido por n, depender só de x. Aí você vai procurar você está procurando uma função, como nós escrevemos no começo aqui, ó, nós estamos procurando uma função que dependa só de x. Mas você poderia falar o seguinte, você pode de repente fazer esse teste aqui e ver que na verdade esse my menos nx dividido por n, que isso aqui na verdade depende do x e do y, aí não dá para você seguir.
Você segue para cá, se acontecer disso aqui depender só de x. Aí o que você pode fazer? Você pode tentar, ao invés de buscar entre as funções que dependam só de x, você busca entre as funções que dependem só de y. E aí, olha só o que vai acontecer. Se você buscar a solução entre aquelas, que dependem só de y, eu vou colocar assim, analogamente, tá? Não vou fazer tudo de novo não. Analogamente, ó, analogamente, se esse mi depender só de y, aí o fator integrante vai ficar assim, ó. Mi de y vai ser assim, elevado à integral. É só você verificar aqui, ó, se você tiver uma função de y, essa derivada em relação a x aqui dá zero, né? Some aqui. Aí vai ficar então mx menos my dividido por m. Então vai ficar assim, ó, como é que vai ficar mesmo? Vai ficar mx menos my dividido por m dy aqui, né? dy. Ah, outra coisa, isso aqui, para funcionar, para que isso aqui seja possível, isso aqui tem que ser uma coisa de y, senão não funciona. E aí você para. Se você tentar mi de x não der, tentar o mi de y não der, pronto, então não tem como você seguir aqui nesse caminho. Ok? Então o outro mi para você encontrar, que você pode usar, é isso aqui. Isso aqui são fatores que você multiplica dos dois lados e vai fazer com que a sua nova forma diferencial seja uma diferencial exata. E aí você utiliza o que nós fizemos ali anteriormente, né? Derivada em relação a x, tem que dar o m. Derivada em relação a y, e vai embora.